Olá, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ana Paula Maciel, sou conhecida como Tia Paulinha. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Seara de Seta, em Paraíso do Tocantins. Sou ministra de crianças e estou hoje aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da Palavra de Deus nessa semana da conscientização ministerial. E o tema que o Senhor me deu para estar compartilhando com vocês é Meu Ministério Firmado na Rocha. E para falar sobre esse texto, sobre esse tema, eu escolhi o texto que está em Mateus, capítulo 7, no versículo 24 ao 27, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Deus nos confia o ministério, Ele espera que venhamos administrar esse ministério da melhor forma possível. E a consolidação desse ministério vai acontecer conforme a nossa administração. Se eu administro bem o ministério, ele cresce e se consolida. Mas se eu não administro bem, não haverá crescimento. Essa história narrada por Jesus em Mateus 7, nos fala claramente como administrar a nossa vida e também podemos aplicar essa passagem em relação à administração do ministério que Deus nos confiou. O texto nos diz que quem ouve e pratica a palavra de Deus é considerado sábio e prudente e tem o seu ministério firmado na rocha. Porém, o que ouve, mas não pratica, é considerado imprudente e insensato, e o seu ministério foi construído sobre a areia. Percebemos aqui que Deus ele nos dá uma estratégia para que possamos ser bem-sucedidos no ministério que Ele nos confiou. E essa estratégia consiste em conhecer, ouvir, que é conhecer, e praticar, que é viver o que se conhece, o que se sabe. O primeiro passo é conhecer a palavra. A Bíblia diz que pecamos por não conhecer, porque como colocaremos em prática aquilo que não conhecemos? Como poderemos ensinar se não sabemos? O segundo passo é praticar, aplicar em nossa vida e ministério tudo que aprendemos com Deus através da sua palavra. E isso precisa ser um ciclo constante em nossas vidas, aprendendo cada vez mais e colocando em prática. Esse é o segredo para termos o nosso ministério firmado sobre a rocha. Não basta só buscar o conhecimento, é necessário viver na prática todo esse conhecimento adquirido. Por exemplo, se eu aprendi com Jesus que para eu ter um relacionamento profundo com Deus, eu preciso ter uma vida de oração, e no entanto, eu não oro, eu estou sendo imprudente e jamais meu ministério será consolidado. Quando vier as primeiras dificuldades, o meu ministério será abalado e vai sofrer as consequências de não ter praticado a oração. E no ministério infantil não é diferente. Jesus nos ensina na sua palavra como devemos nos relacionar com as crianças e investirmos no desenvolvimento integral delas. Em Mateus 18, a partir do primeiro versículo, Jesus deixa bem claro que para entrarmos no reino do céu precisamos nos tornar como criança. E que para nos tornarmos como crianças precisamos aprender a nos relacionar com ela. E Jesus deixa algumas dicas aqui de como nos relacionarmos com as crianças. Primeira coisa, Jesus diz também que, aqui ainda em Mateus 18, que quem recebe uma criança está recebendo o próprio Jesus. Então, Jesus ele nos mostra que como devemos nos relacionar com a criança, recebendo ela como se fosse o próprio Jesus, porque Jesus institui aqui nesse momento as crianças como representante oficial dele. E se eu sei disso e não me dedico em receber uma criança da melhor forma possível, eu estou sendo imprudente. E o meu chamado para o ministério infantil está sendo construído sobre areia e facilmente será abalado.
Por quê? Porque eu sei o que eu preciso fazer e, no entanto, eu não faço. Eu já sei como fazer, porque está escrito a palavra, na palavra de Deus e eu já aprendi, mas eu preciso colocar em prática. Jesus diz ainda que não podemos desprezar nenhum desses pequeninos. Isso significa que não podemos fazer nenhum tipo de discriminação em relação às crianças. Mas, se eu sei disso e na prática eu faço algum tipo de discriminação, por exemplo, eu faço discriminação entre uma criança que é bem comportada e uma criança que não tem um bom comportamento. Eu dou mais atenção e eu facilmente tenho mais afinidade a uma criança que é bem comportada e eu acabo ignorando a criança pelo seu mau comportamento, eu estou desprezando essa criança. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós aprendemos com Jesus que devemos amar a todos sem fazer acepção. E isso precisa ser uma prática na nossa vida ministerial. Eu quero que você entenda que não adianta só saber, eu preciso praticar. Porque muitos ministros até buscam o conhecimento, estão sempre fazendo cursos, se capacitando, mas tudo isso só vai surgir efeito no ministério infantil se for aplicado na prática, na sua vida primeiro e depois na vida das crianças. Não podemos jamais esquecer que o foco do ministério infantil são as crianças. Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas no ministério infantil e esquecemos que o alvo do ministério infantil, que o ministério infantil só é o ministério infantil por causa das crianças e que o foco principal do ministério infantil é as crianças. E a resposta de um ministério firmado na rocha, de um ministério consolidado, acontece quando vemos nas crianças um crescimento espiritual saudável. É através das crianças que saberemos se o nosso ministério tem sido bem administrado e se ele está sendo consolidado e firmado sobre a rocha. Se você quer ter um ministério infantil, você quer ter um ministério inabalável, capaz de sobreviver às afrontas, às perseguições e às aflições que sobrevêm, é preciso conhecer e praticar. Essa é a regra de ouro para o nosso ministério. É conhecer, é saber, é buscar o conhecimento e praticar todo esse conhecimento. Porque ter muito conhecimento, mas não saber como aplicar esse conhecimento, não praticar esse conhecimento, não vale, não tem valor, e todo esse conhecimento não tem valor algum. Eu quero ainda acrescentar que quando eu coloco em prática o que eu sei e o que eu já aprendi, quando eu não coloco em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu já aprendi, todo o conhecimento que eu já adquiri, eu estou sendo omisso. E omissão é pecado. Então, é muito importante que nós venhamos ter essa regra em nossa vida, essa estratégia em nossa vida para que o nosso ministério esteja firmado na rocha, para que o nosso ministério seja consolidado. Eu preciso ouvir e praticar, porque quando eu ouço, quando eu aprendo da palavra, quando eu conheço a palavra e pratico, aplico ela na minha vida, eu estou construindo o meu ministério sobre a rocha. Porém, quando não se faz isso, quando eu até conheço, até sei, até busco conhecimento, mas eu não aplico esse conhecimento, eu não pratico, o meu ministério está sendo construído sobre areia. E as tempestades, elas virão sobre todos nós, sobre os que estão construindo sobre a rocha e sobre os que estão construindo sobre a areia. Mas a diferença é o alicerce, é a base, é a consolidação. Essa é a diferença, porque quando eu sei e pratico, eu estou construindo sobre a rocha. E pode vir o vento, pode vir a tempestade, as águas podem subir, né? Pode acontecer o que acontecer, o meu ministério não será abalado, porque está sendo firmado sobre a rocha. Então, construa o seu ministério sobre a rocha, que o seu ministério seja consolidado na palavra de Deus. Isso é o mais importante. Não, o mais importante não é ser conhecido, o mais importante não é ser reconhecido. Tudo isso é fruto
de uma construção, é fruto de uma boa administração do ministério que Deus nos confiou. Então, creia que se você está administrando bem o seu ministério, que você tem aplicado tudo que você tem aprendido durante o seu ministério está sendo consolidado, está sendo construído sobre a rocha e Deus vai dar o crescimento necessário e Deus vai honrar o seu esforço, vai honrar a sua dedicação em construir sobre a rocha, em alicerçar o seu ministério sobre a rocha. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério.